Nós vamos trazer 4 serviços aí que alguns engenheiros diagnósticos vão conhecer, alguns não vão conhecer, ou quiçá pode estar embaixo do seu nariz e você não está sabendo prestar. Então vou levantar aqui alguns serviços, 4 mais especificamente para ajudar o pessoal. Então o primeiro serviço, galera, aqui trazendo para vocês no nosso portfólio aqui da nossa aula de hoje, do nosso podcast de hoje, é auditoria executiva. O que diabos é uma auditoria executiva, né, Henrique? A auditoria executiva, Thaís, imagine a seguinte situação. A auditoria, né, pelo conceito de engenharia diagnóstica, a auditoria é o quê? Análise documental. Pode ser de normas, projetos, memoriais, contratos. É a análise de documentos, normalmente relacionando eles ao que foi executado. Por isso é uma auditoria executiva. Você faz um cara crachá entre o projetado, entre o que foi previsto e o que de fato foi realizado. Então você vai auditar. Segundo serviço, cara, época de chuva, se você na sua região, no momento que você está escutando esse podcast, está chovendo, fica uma dica. Serviços de detecção de infiltrações. Muito problema, principalmente em floreiras, telhados, condomínios, coberturas. Problemas de infiltração. Tem gente que acha que isso aí é serviço de caça-vazamentos. Errado. Isso é serviço de engenheiro diagnóstico. Tá? O engenheiro diagnóstico tem a percepção... O que diferencia um serviço de caça-vazamento? O caça-vazamento ele vai procurar por infiltrações puras e simples. Tá? Um cano furado, alguma coisa nesse sentido. O engenheiro diagnóstico ele vai ter a visão holística, multidisciplinar da edificação, dos múltiplos sistemas da edificação, para conseguir compreender se houveram prejuízos secundários e determinar a real causa. Porque é diferente você olhar... essa infiltração aqui está acontecendo porque tem um furo na manta. Tá bom, tem um furo na manta. Mas por que essa manta tem um furo? Foi uma falha na execução da manta? Foi uma falha na virada da manta? É um problema no tipo de impermeabilização que foi utilizada? Isso um caça-vazamento não faz. Tá. O caça-vazamento ele detecta o ponto da infiltração. Tá. Você, como engenheiro diagnóstico, além de auxiliar na detecção do local da infiltração, você vai ajudar a entender a causa, a real doença que existe naquela casa, para evitar soluções paliativas e conseguir determinar prescrições, né, remédios de fato eficientes. Vamos para o nosso terceiro serviço aqui, que poucos engenheiros diagnósticos conhecem e que, cara, tem uma mina de ouro aí. Tem uma mina de ouro. Toda construtora, não importa o porte, pode ser uma construtora de casas em bairro, casinhas residenciais, pode ser uma construtora de empreendimentos, de torres multipavimentos, centenas de unidades autônomas. Eles precisam atender a uma NBR, que é a 14037, que é a norma de manual de uso e operação. E as pessoas acham, as construtoras acham, que é só por atender a norma que eu vou desenvolver o manual de uso e operação, o famoso, popular, manual do usuário. Não, não é. E é por isso que as pessoas têm dificuldade em vender serviço. As pessoas falam assim, eu faço manual de usuário. E aí a consultora fala assim, a gente não faz manual. Não, a gente tem um modelinho pronto aqui, a gente usa ele, replica Ctrl-C, Ctrl-V para todos os empreendimentos. Então a gente não quer contratar. Essa objeção acontece porque nenhuma das partes, nem o engenheiro diagnóstico que está prestando serviço, nem a construtora e incorporadora também, sabem a real função de um laudo, né, de um manual de uso e operação. O manual de uso e operação ele é a melhor ferramenta que eu conheço para dar tranquilidade para a construtora no pós-obra. Se você não informar seu usuário que de X em X anos ele tem que revisar as juntas da fachada, revisar os rejuntos do piso, ele tem que fazer uma limpeza da caixa de gordura, ele como leigo, do ponto de vista jurídico, ele não vai ser condenado, entre todas as aspas. Ele não é obrigado a saber, ele é leigo naquele quesito, ele está recebendo um produto e ele tem que ser informado das condições de uso e operação. Então, o que acontece? Quando as consultoras não informam, elas caem num problema muito grande, que elas são responsabilizadas mesmo por anomalias causadas por mau uso, porque não pode ser classificado como mau uso aquilo que você não sabe que você está utilizando errado. As construtoras, elas têm muito problema com pós-obra, assistência técnica. Chamados, e custam muito caro, tem chamados milionários, né, problemas de fachada, entre outros, que surgem em condomínios. Se ela não tem o manual de uso e operação, o condomínio aciona ela judicialmente, abre uma ação, e a consultora ou a incorporadora tende a perder o processo, porque ela não ensinou o usuário a utilizar. Agora, se ela determina por um manual quais são as medidas que devem ser adotadas, dentro desse manual, se a pessoa não cumprir essas tarefas, o que acontece? Ela perde a garantia.
se você não troca o óleo do seu carro e o motor funde, você não perde a garantia lá na Ford, na Volkswagen? A mesma coisa aqui na sua obra. Pronto, a construtora consegue ter argumentação para tirar garantias por falha de uso das edificações que ela construir. Então, para você vender esse serviço, basta você mostrar isso para sua construtora, para o seu potencial cliente. Mostrar que você consegue resolver o problema de pós-obra dela de forma drástica, muito, muito intensa. Muito intensa oferecendo mesmo. serviço para fazer o manual. Você desenvolvendo um manual de fato eficiente, que traga prazos de garantia e metodologias eficientes de manutenção. Quarto serviço aqui da nossa podcast, do nosso episódio de hoje. Desenvolvimento do plano de manutenção. Esse é o quê? É você mostrar para o condomínio, passo a passo, temporalmente. Olha, condomínio, esse ano vocês vão precisar fazer esse e esse serviço em determinados momentos. Dessa forma, com essas metodologias. Registrar essas manutenções, organizar, porque não adianta você chegar na Ford e falar assim, eu troquei o óleo do carro. Tá bom, mostra na nota fiscal que você trocou o óleo do carro. Você comprovar. Então, muito importante, desenvolver o plano de manutenção. Para quem que isso é interessante? Para o condomínio. Para quê? Para o condomínio conseguir comprovar para você, construtora, que eu desenvolvi, que eu fiz a minha manutenção em dia. Sim. E aí você consegue executar isso. E o plano de manutenção é para toda a vida da edificação. De novo, não precisa ser um prédio. Uma simples casa vai influenciar nisso.